Vamos resolver dois exercícios de equilíbrio químico do livro de Atkins, Fundamentos de Físico-Química. Então aqui a reação trata do equilíbrio entre o hidrogênio sulfeto de amônio, um sólido, e os gases amônia e sulfeto de hidrogênio, H2S. Então vamos lá. NH4HS, né, hidrogênio sulfeto de amônio sólido, e 0,4 mols de amônia gasosa são colocados em um balão de 2 litros em 24 graus Celsius e atingem um equilíbrio determinado pela reação. Aqui está a reação de decomposição do hidrogênio sulfeto de amônio, para a qual a constante de equilíbrio em termos de concentrações vale 1,6 vezes 10 a menos 4. Quais são as concentrações molares de amônia e H2S? Primeiramente, para que o equilíbrio seja estabelecido, o sólido deve estar presente, independente da quantidade, mas ele deve estar lá, mesmo que em pequena quantidade. A concentração inicial da amônia, NH3, é simplesmente o número de mols, 0,4, dividido pelo volume, ou seja, 0,200 mol por litro. Bom, vamos montar a tabela de equilíbrio. Então, lembrando aqui que você tem a reação, né? NH4HS, que é um sólido, e se decompõe em NH3 e H2S, que são as espécies gasosas, são as espécies que têm a sua concentração variável. Então, no início, lembrando que o sólido não entra na expressão da constante de equilíbrio, assim como o líquido puro. Então, no início, o que nós tínhamos? Nós tínhamos 0,2 mol ou 0,2 molar de amônia e nada de H2S. Bom, quanto forma? Bom, quanto reage do sólido aqui não interessa, porque a concentração do sólido no sólido não muda. Quanto forma de amônia? X mols por litro, e de H2S, X mols por litro. Então, no equilíbrio, nós vamos ter 0,2 molar mais X molar concentração da amônia no equilíbrio e X molar a concentração da H2S. Nós precisamos levar em conta que a constante K vai ser concentração de amônia, NH3, que multiplica pela concentração do H2S. E vamos substituir isso aqui nessa expressão onde tem a concentração da amônia e o X na expressão onde tem a concentração do H2S. Então, vamos substituir agora. Então, nós temos a constante K, que vale 1,6 vezes 10 a menos 4, igual 0,200 mais x, que multiplica pelo x. Então, você trabalha aqui a álgebra, você vai ter uma equação de segundo grau. Então, o x quadrado mais 0,20x menos 1,6 vezes 10 a menos 4 igual a zero. Eu não preciso ensinar vocês como resolve esse tipo de equação, né? Estamos interessados na raiz positiva, e a raiz positiva aqui deu x igual 8 vezes 10 a menos 4. Isso quer dizer que a concentração de H2S no equilíbrio é igual a 8 vezes 10 a menos 4 molar, ou mol por litro. E a concentração de NH3 no equilíbrio vai ser 0,2 mais esse númerozinho aqui. Como 0,2 é muito maior que isso, a concentração é aproximadamente igual a 0,2 molar. Pouca coisa maior, mas arredondando é isso. Resolvendo agora o problema 10.41 do Atkins. Uma amostra de 25 gramas de carbamato de amônio, NH4, NH2, CO2, foi colocada em um frasco de
0,25 litros sob vácuo em 25 graus Celsius. No equilíbrio, o frasco continha 17,4 miligramas de CO2. Qual é o valor da constante de equilíbrio em termos de concentrações para a decomposição do carbamato de amônio em amônia e dióxido de carbono? Então, primeiramente, vamos lembrar que na constante de equilíbrio não entra o sólido. A concentração do sólido em sólido é constante. Então, a constante de equilíbrio aqui, K, em termos de concentrações, vai ser concentração da amônia, NH3 ao quadrado, olha o 2 aqui, que multiplica a concentração do CO2. A concentração do CO2 é facilmente calculada, uma vez que ele nos deu a massa de CO2 presente no equilíbrio e o volume. Então, a concentração de CO2 simplesmente é o número de mols de CO2 sobre o volume. Então, a concentração de CO2 vai ser o que é o número de mols? É a massa dividido pela massa molar, ou seja, 0,0174 gramas. Aí eu vou dividir aqui por 44 gramas por mol. E vou multiplicar isso aqui por, ainda aqui no denominador, vou pôr o 0,25 litros. Então, pelas minhas contas, a concentração do CO2 fica 1,6 vezes 10 a menos 3 molar. 1,6 vezes 10 menos 3 molar, fazendo algum arredondamento. Consequentemente, a concentração da amônia deve ser o dobro. Olha aqui, para cada mol de CO2 produzido, você tem 2 mols de amônia. Então, a concentração de amônia, NH3, deve ser 3,2 vezes 10 a menos 3 molar. Então, vou calcular agora a constante Kc, multiplicando a concentração da amônia, 3,2 vezes 10 a menos 3 molar. Lembrando que as unidades não aparecem aqui porque é como se eu tivesse dividido pela concentração padrão. Isso eu tenho que levar ao quadrado, multiplico pela concentração do CO2. 1,6 vezes 10 a menos 3. Então, nesse caso, Kc fica aproximadamente 1,64 vezes 10 a menos 8. E assim nós encerramos essa videoaula. Na próxima aula continuamos com equilíbrio químico.